semana começou, manhã cedo, com a notícia da morte do Papa Francisco, partindo de um líder que ousou confrontar a Igreja com os seus pecados, abusos sexuais ou ganância, por exemplo. Saberão os cardeais que vão escolher o sucessor de Francisco viver com arrependimento e seguir em frente, não fazendo marcha atrás em nenhum dos caminhos recentemente percorridos pelo Vaticano? A Igreja Católica é o espelho de tensões políticas e religiosas que se vivem também fora dela. As questões da vida, aborto, procriação medicamente assistida, eutanásia, as questões de género, igualdade entre homens e mulheres e direitos da comunidade LGBT, as migrações. Enquanto isso, a guerra vai-se fazendo, seja em Gaza, seja na Ucrânia, onde Trump fez saber que, talvez desiludido consigo próprio, se prepara para bater em retirada, desistindo da paz que prometia conseguir em 24 horas, já lá vão mais de 3 meses. Por cá, a semana passada acabou com o anúncio de uma averiguação preventiva à compra de 2 casas por Pedro Nuno Santos e a equivalência que setores da política e do comentário se apressaram a fazer com os casos e as casas de Luís Montenegro. E na terça-feira, o líder do PS admitiu que a prometida CPI da próxima legislatura, afinal, pode não conhecer a luz do dia. Os frente a frente estão a chegar ao fim. Montenegro, que teve apenas 2, terá os 2 debates mais importantes, esta quinta-feira com André Ventura e na segunda com Pedro Nuno. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva aos 2, Pedro Marcos Lopes. Que memória nos deixa o Papa Francisco? O que é preciso preservar no caminho que ele fez dentro da Igreja Católica e que em grande medida tem repercussão fora dela? Eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que este é um tema indireto. Indireto porque eu sou ateu, não sou da parte do rebanho daquele que foi o Papa Francisco. Portanto, as considerações que eu vou fazer sobre ele têm a ver com alguns valores que eu partilho com ele e que fiquei contente que alguém que é de uma instituição tão grande como é a Igreja Católica tenha defendido. Também me importa porque há pessoas próximas de mim que são católicas e que sofrem pelo facto de não verem alguns daquilo que acham que os seus direitos reconhecidos por serem católicos. Portanto, é normal que isto também me afete, mesmo de forma indireta. Foi um homem bom, na minha opinião. Foi um homem que defendeu valores, repito, que eu acho que são importantes. Foi um homem que teve muito importância aos problemas da imigração, aos problemas da pedofilia na Igreja, dos abusos sexuais da Igreja, que falou muito sobre desigualdade, que tem uma encíclica que eu gosto particularmente, é um belo texto e onde defende também valores que me são caros, que é a Fratelli Tutti. E portanto, é essa a minha admiração pelo Papa Francisco. De resto, o que é que o Papa Francisco mudou, de facto, na Igreja? O que é que a Igreja, nestes últimos séculos, tem mudado que tenha sido, representativo e importante para a comunidade? Nada. Nada. Tudo o que são direitos conquistados para as mulheres, para as minorias étnicas, para as minorias sexuais, foram todo guerras ganhas contra, vou repetir, guerras e batalhas contra a Igreja. Todas. Todo o desprestígio que a Igreja Católica ainda obriga as mulheres e o pouco respeito que tem pelas mulheres, pelos homossexuais e por outras categorias, continuam. E o Papa Francisco, apesar de que, aceito que tenha tido muito boa vontade, mas chegamos ao fim do seu mandato
e as mulheres continuam a ser secundárias, os gays continuam a não poder ver as suas uniões, abençoadas, e há tantos gays que são católicas, as mulheres divorciadas continuam a não poder comungar, e portanto, o que me fica, sim, era um homem bom. A Igreja mudou radicalmente com ele? Rigorosamente nada. Tem alguma importância neste momento a Igreja, e ele fê-la ser mais importante do que era há 40 ou 50 anos? Também não. A Igreja, neste momento... aliás, todas estas cerimónias fazem-me lembrar, com todo o respeito que eu tenho pelos católicos, fazem-me um bocadinho lembrar as cerimónias da morte do rei de Inglaterra. São coisas mais espetaculares, vende-se muito por causa do conclave e de todos os rituais, mas aquilo, de facto, para a comunidade, para aquilo que interessa, já pouco conta. Pedro Cisa Vieira, há um legado político e social que resulta do pontificado de Jorge Bergoglio ou não? Sim, obviamente fica, não é? Eu acho que o que ele ofereceu ao mundo a partir da posição de relevo que ocupa como no topo da Igreja Católica foi, de facto, uma mundivisão muito abrangente e um sistema de valores que são relevantes e que apelam muito mais àqueles que são apenas católicos. E por isso acho que a mensagem dele, o exemplo dele, obviamente tocou muita gente. Esta ideia de que, de facto, na relação com os outros, na organização da sociedade e da economia, na relação da espécie com o planeta, se deve ter uma visão mais abrangente. A compaixão de que partia levou, obviamente, a tomar posições que foram muito positivas. Era, obviamente, uma pessoa boa. E como disse o Pedro Marcos Lopes, ele não mudou, coisas que continuam a ser adquiridos pela Igreja nas últimas décadas, nos últimos séculos, diria eu, não é? Não mudou nada sobre a ordenação de mulheres, não mudou nada sobre a situação dos divorciados, sobre o celibato dos sacerdotes, sobre a homossexualidade. Mas, dito isto, dentro da Igreja Católica há muitas maneiras de encarar estas realidades. Designadamente, há setores muito importantes da Igreja Católica que acham que porque, por exemplo, os homossexuais ou os divorciados não se comportam de acordo com o cânon, não têm direito sequer a ser acolhidos no seio da comunidade cristã. O Papa Francisco dizia: quem sou eu para o julgar? Pelo contrário, quem sou eu para julgar? Eu não posso. Estou a dizer, é diferente. Há uma diferença do ponto de vista da Igreja, da tolerância e da compaixão pelos outros, que é uma mensagem muito importante. E é muito importante, sobretudo, porque hoje em dia, e isso vê-se, por exemplo, quer dizer, a Igreja continua muito dilacerada entre visões diferentes da forma como se deve relacionar com o mundo e como deve encarar a vida dos católicos. Claramente, por exemplo, nos Estados Unidos há um setor ultraconservador, muito alinhado com as ideias MAGA, que atacaram mesmo abertamente o Papa Francisco. E o Papa Francisco respondeu. E, portanto, há maneiras diferentes de encarar estas coisas. E eu acho que a mensagem dele é muito importante porque é uma mensagem de compaixão e de tolerância num mundo onde estes valores começam a ser sistematicamente atacados. Portanto, eu tenho que reconhecer... Para o qual a Igreja contribuiu muito para serem atacados durante muito tempo. Está bem, mas o facto de estar lá este Papa e não estar outro, por exemplo, mais conservador, não deu corda a essa visão da sociedade. Eu não espero revoluções reacionárias dentro da Igreja, sobretudo que a Igreja seja fator de revolução do mundo. Não é isso que espero. Mas, obviamente, ter uma voz que se reclama de uma mensagem universal de compaixão e de tolerância, eu acho que é melhor do que o contrário. E seguramente... Tolerância para quem? Compaixão para quem? Para com toda a gente. Não é verdade. Para com todos. Não é verdade. Pronto. Lamento, mas não é verdade. Então, não é o que tu esperarias, é claramente diferente. Posso exprimir a minha opinião como tu ouvi exprimir a tua? Pode. Não. Pronto. Eu acho que é importante uma mensagem de tolerância e de compaixão no mundo atual. E prefiro que o chefe da Igreja Católica, como o
Presidente dos Estados Unidos, como todos os responsáveis, estejam sintonizados com essa mensagem e sejam uma voz nesse sentido, do que aqueles que dizem quem é diferente, quem não cumpre a regra não tem lugar aqui. Sim. Quem não nasceu neste país não tem direito a entrar. Quem tem cor de pele diferente, quem tem uma orientação sexual diferente, etc., deve ser por nós ostracizado. Há uma diferença essencial. E se nós não percebemos essa diferença essencial no discurso, na mensagem e no gesto, também estamos a relativizar tudo e estamos mais uma vez a contribuir para uma ideia de que é só imaginar que não tem que o lugar próximo Papa é o Cardeal de Boston, para perceber a diferença entre ter tido lá o Papa Francisco ou não. Ninguém respeita mais o poder da palavra do que eu. Mas o que eu vejo na história da Igreja, de que o Papa foi só uma pessoa e foi 12 anos numa Igreja que tem 2000, o que é que ele alterou? Alterou, disse, vocês são bem-vindos. São bem-vindos a quê? São bem-vindos à comunhão? São bem-vindos aos sacramentos? Não, não são. Os divorciados não podem comungar. São bem-vindos... Podem comungar. Agora podem comungar. Desculpa. Um divorciado não vai... um divorciado que viva, segundo o catecismo da Igreja Católica, um divorciado que viva com outra... Informar um bocadinho. Não. Quem tem de informar és tu. Assuntos eclesiásticos. Desculpa. Desculpa. No catecismo vêm duas pessoas que não vivem sob um casamento, vivem em pecado e fornicação. Tu é que tens que te informar sobre o catecismo, claramente. É assim que essas pessoas vivem. E depois o que eu tenho para dizer é que as mulheres continuam a não ter os mesmos direitos dos homens na Igreja, apesar da grande mensagem de Francisco. Os homossexuais continuam a ser reconhecidas as suas grandes uniões, apesar da grande mensagem do Francisco. Portanto... Bom, avançamos, não estamos numa discussão dentro da própria Igreja, mas sobre a Igreja. Eu sou agnóstico, mas por exemplo... o Pedro é ateu. E eu também. Mas um agnóstico e dois ateus não fazem uma Igreja. Mas já agora deixa-me só dizer-te que é importante a Igreja Católica, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. E é muito importante e teve papéis muito decisivos na construção da sociedade que temos. E não há dúvida. E eu acho que, quer dizer, nesta fase que estamos a viver com a direita populista a crescer em todo o lado, foi importante ter lá o Papa Francisco. Mas os valores da Europa têm muito a ver com os valores do cristianismo e da Igreja Católica. Claro que tem. A construção europeia foi feita por os democratas cristãos, que aliás romperam com a doutrina social da Igreja, que se baseava no Estado corporativo, e construíram a ideia de Estado social. E foram esses democratas cristãos, o Adenauer, o Alcide de Gasperi, etc., que foram os pais da União Europeia em que nós vivemos. E também são a Igreja, os leigos. E também são a Igreja. Portanto, essas coisas de meter catálogos e dizer que a Igreja se reduz tudo a uma ideia de intolerância Não sei quem é que fez isso. Não sei quem é que fez isso. Não fui eu. Eu reconheço o papel à Igreja Católica. Reconheço, eu sou um filho da Igreja Católica, eu sou um ateu, graças a Deus, como todos nós. Acho que teve um papel importante no mundo ocidental. Acho que nos últimos séculos tem sido sobretudo fonte de mal. Do mal. Não contribuiu com rigorosamente nada para Pedro está a mostrar uma coisa, mas não consigo ler. É falta de tem sido contribuído. Este Papa permitiu a comunhão e houve, aliás, polémica, porque houve muitos padres que continuaram Peço desculpa da parte da comunhão. Certo, peço desculpa no geral, do meu erro. Tu tens razão, ele tem razão sobre o que pensa. No catecismo da Igreja Católica, que não foi mudado, que é do João Paulo II, e que não foi mudado, diz que eu vivo com uma senhora que por acaso é católica, e que eu vivo em concubinato e fornicação. Lamento, quer dizer... Mas não... Avancemos, que isto se diz pouco sobre o Papa Francisco, e era sobre ele que estávamos a falar. Diz mais sobre a Igreja. Não é isso. É que nós... Agora não tem a ver com o Papa Francisco nem com a Igreja. Tem a ver com nós termos a mania que as instituições não podem ser... Agora andamos a antropomorfizar. Como é que se diz? Ajuda-me. Antropomorfizar as instituições. E eu tenho sempre pânico disso, porque vivo na década do Trump. Vamos avançar. O mundo continua às voltas e a rodar sobre si próprio. Trump é que vai fazendo umas piruetas. O presidente norte-americano admite desistir do processo de paz da Ucrânia, mas, no entretanto,
continua a negociar diretamente com Putin e fez fracassar a cimeira prevista para esta quarta-feira em Londres, onde deviam estar com o Reino Unido, França e Ucrânia. Pedro Marcos Lopes, o desespero de Trump acabará mesmo a apoiar a paz que responde aos interesses da Rússia, ponto final? O desespero de Trump. Eu estou muito mais preocupado. Não, com o desespero de conseguir a paz. Sim. Não. Eu acho que não há aqui nenhum desespero do Trump em conseguir a paz, nem grande preocupação por aquela frase que ele diz, que é um bocado indiferente, que o que ele diz ou deixa de dizer, do que ele disse que resolveria o conflito da Ucrânia ou em 24 horas, ou coisa do género, ou em poucas semanas, não está aí. Eu acho que desde o início ele quis duas coisas. Quis facilitar a vida a Putin e, portanto, resolver aquilo de maneira que Putin ficasse contente e de ter alguma... e de ser visto como um fazedor da paz. Ele vai fazer isso, quer a paz seja feita, quer a paz... Quer dizer, fique a Ucrânia sem parte do seu território, fica a Ucrânia como parte do seu território. É pouco mais que indiferente. Já se percebeu qual é o projeto de Putin. Putin quer ficar com aquilo para depois se alargar. Parece-me agora já bastante individente. Com a questão da Crimeia, sendo a questão da Crimeia, já aqui discutimos isso, uma vexata question, mas era território ucraniano. Acho que dali não vai acontecer rigorosamente nada que não seja a Ucrânia, os Estados Unidos, o Trump e o Putin, firmarem aquela sua a nova tese do novo século, que é: se tu és forte, podes conquistar qualquer tipo de território. E por cima admitem agora poder vir a reconhecer a Crimeia como território russo, não é? Sim, foi isso que eu estava a dizer da Crimeia. Como sabes, a Crimeia foi território de Rússia até 1834, salvo erro. Depois foi incorporada na Ucrânia, mas não interessa, quer dizer, eu lembro dessa discussão que tive aqui com o Cisa, e o Cisa tinha razão, quer dizer, desde o momento que foi reconhecida como parte da Ucrânia é a Ucrânia, portanto, o que agora se a perder vai ser uma invasão, é só isso. Entretanto, para lá disto, Cisa Vieira, Trump também já fala em reduzir significativamente as tarifas à China, garante também agora que não quer demitir o Presidente da Reserva Federal, o Jay Powell. Na economia tem estado sempre em loopings sucessivos. O FMI já garante que isto vai ter um impacto de 0,5 ponto percentual no crescimento do PIB. Pode vir a ser bem pior. Está na linha daquilo que pensavas que poderia acontecer com o Trump mesmo estes. Vai para trás, vai para a frente. O Pedro tem sempre dito dentro de que ele avisou. Sim, isso. Mas há um tema que é evidente. Vem para trás e vem para a frente. O Trump anda muito e depois acaba por não sair do lugar, não é? Mas no meio disso tudo há duas coisas que se perderam e que eu acho que uma imediatamente, que foi a quantidade de valor que foi destruído no mundo inteiro com estas ações erráticas e incoerentes e caóticas, cujo sentido e cujo objetivo não se consegue discernir, e portanto já houve uma muito grande perda de valor, de poupanças, etc., por causa destas iniciativas do Presidente Trump, e isso ainda não terminou. E em segundo lugar, há uma coisa que se perde irremediavelmente, que é a confiança do mundo nos Estados Unidos. E portanto tenho a convicção que estes recuos que ele faz, já vou falar deles mais decididamente, podem apaziguar os mercados, podem permitir ganhar aqui algum tempo para se tentar fazer algum arranjo que permita manter um horizonte de estabilidade durante os próximos tempos, mas também não tenho dúvida que as empresas e os Estados no resto do mundo vão começar a querer, digamos assim, proteger-se do risco de novas decisões imprevisíveis por parte dos Estados Unidos. E há sinais evidentes disso, quer dizer, numa crise, como foi a crise da quebra das bolsas no mundo inteiro, naquelas há 2 semanas atrás, naqueles momentos loucos das tarifas recíprocas, normalmente o que acontece em cenários destes é que os investidores procuram aplicações seguras. O ouro, por exemplo. E aquela que tipicamente era mais segura eram as obrigações do Tesouro Americano. Não foi com estas. E neste momento aquilo que aconteceu é que caíram em simultâneo as ações, as obrigações em geral, mas caiu as obrigações do Tesouro Americano e o dólar.
O que significa que, de alguma maneira, as pessoas pensam assim, eu já não posso sequer confiar nas obrigações do Tesouro Americano. Isto que está a passar ao nível dos mercados financeiros vai-se passar seguramente também ao nível das cadeias de abastecimento. As empresas, como é que se podem organizar? Quer dizer, ao longo das últimas décadas foram recorrendo a fornecedores ou instalando unidades de produção noutros sítios em função da liberdade de circulação de capitais e de mercadorias que existia, e neste momento devem estar a pensar, eu não posso confiar nisto, eu tenho que me proteger. As redundâncias que se tem que ter relativamente a coisas como fornecimentos que vêm dos Estados Unidos, etc., têm que ser tidas em conta. Portanto, eu acho que o mundo vai mudar e nós vamos ver daqui a alguns anos que a organização da economia mundial vai parecer muito diferente daquela que é agora. Não quer dizer que o comércio internacional vai desaparecer, isso é impossível. Não quer dizer que os Estados Unidos não continuam uma economia forte, mas o mundo vai se relacionar de maneira diferente com os Estados Unidos e eu acho que o mundo tem que tomar a sério a ideia de que aquilo que nós pensamos nas últimas 5 ou 6 décadas, que é os Estados Unidos são um país com instituições fortes que oferecem estabilidade e previsibilidade ao mundo, já não é verdade. Sobre as coisas das tarifas, é uma coisa extraordinária, quer dizer, as tarifas impostas à China foram tarifas feitas por um capricho a partir do momento em que a China retaliou contra aquela primeira subida de tarifas para os 20%. De retaliar e ele continua a retaliar. A China hoje já não era possível já não faz sentido retaliar mais, porque as importações americanas para a China tornaram-se proibitivas. Mas o que é engraçado é o seguinte, o presidente americano, tendo mantido tarifas para a China a 145%, passado meia dúzia de dias, diz que elas deixavam de se aplicar aos smartphones e aos computadores. Porque alguém lhe deve ter dito, você já viu que agora um iPhone vai passar a custar $3.000. O que é que você vai dizer aos americanos? E, portanto, é este nível de impreparação, de reação caprichosa, de avanços e recuos. Agora veio dizer, agora não falo com a China, não sei que a China venha falar comigo. Já está a dizer, vou fazer um grande negócio com a China. Claro. Portanto, os aviões da Boeing estão todos a voar de regresso aos Estados Unidos, porque as companhias de aviação não querem aqueles aviões. Quer dizer, basicamente, eu já disse isto muitas vezes, ele nem percebe que grande parte das exportações que vêm da China, de Taiwan, do Vietnã para os Estados Unidos, são de coisas que são determinadas, encomendadas por empresas americanas que fazem lucros nos Estados Unidos. Os iPhones são feitos na China, mas são por conta da Apple. É a Apple que ganha dinheiro com os iPhones que são feitos na China. Os chips da Nvidia são feitos em Taiwan, mas é basicamente a Nvidia que ganha dinheiro à conta deles. O Vietnã produz sapatos da Nike, mas é por conta da Nike. Os lucros ficam nos Estados Unidos. Esta incompreensão, esta falta de preparação dá nisto, e é o que eu digo. Isto provavelmente vai acabar muito próximo daquilo que estava. As tarifas na China ao nível ou pouco mais do que aquilo que havia. Até porque ele tem interesse em ter um acordo com o Xi Jinping, dentro daquela ideia que vai dividir o mundo entre grandes potências. Mas no caminho ficou muita destruição e o mundo vai ficar diferente. Pedro Marcos Lopes, olhar para esta parte económica, para este recuo do Trump. Eu acho que o mais o dado estava preparado. O dado, eu não vou abordar a questão das tarifas. Já falei das tarifas mais do que uma vez e daquilo que significa o ato que está ligado às tarifas, que é se há algo fundamental nas relações económicas e nas relações humanas, na questão da comunidade, é a confiança. Quando se perde a confiança, perde-se. Portanto, tudo o que agora sejam recuos vai servir para aplacar a ira dos mercados, mas vai fazer construir outro tipo de relação. Porque já ninguém vai acreditar, já ninguém vai dar como seguro um determinado tipo de relacionamento. Há uma questão económica bastante relevante que, como tudo, o que diz respeito a estas questões económicas é uma questão política que pode mudar o jogo. Pode mudar o jogo democrático até. Há neste momento uma guerra aberta entre o presidente da Reserva Federal Americana. Ele já veio dizer esta quarta-feira que não o pretende demitir. E Donald Trump.
E isto... Pode estar só a ganhar balanço. Não, é que havia uma parte que para ele era importante para contrabalançar aquilo que vai havendo, que era baixar as taxas de juros. Ele queria que as taxas de juros baixassem para haver mais dinheiro no mercado, para haver mais investimento, para haver para diminuir o risco de recessão. Diminuir o risco de recessão, e eu não sou economista, mas baixar as taxas de juro aumentaria, numa circunstância delas, os riscos de inflação. Claro. Parece-me evidente. Mas isto é uma guerra que diz muito, que vai muito para lá das questões económicas. E não vai... E neste momento, francamente, eu estou muito mais preocupado com este tipo de golpe de Estado, de revolução, mais de PREC, seja o que se queira chamar, que se está a passar nos Estados Unidos do que com outra coisa qualquer. Se neste caso, se por acaso o Donald Trump demite chama-se Powell, salvo erro. O Jay Powell, é uma autêntica revolução nos Estados Unidos. É mais uma revolução. Depois da questão do Supremo Tribunal de Justiça, a possibilidade da divisão do Jay Powell é uma revolução. Porque, apesar de não haver lei, mas a lei não é a única coisa que gere um Estado e uma democracia... Ele também não encontrou pretexto nenhum, porque se o tivesse... Não, quer dizer, o pretexto... Eu penso, e aqui confesso a minha ignorância, que não há nada escrito na lei americana... Existe um precedente do Supremo Tribunal, que é uma coisa de 1932 ou 33, que ocorreu, curiosamente, na altura em que o presidente Roosevelt queria avançar com o New Deal e estava a encontrar imensa resistência por parte de altos funcionários das agências americanas. Verdade. E, nessa altura, procurou demitir o presidente da autoridade, o equivalente à autoridade da concorrência, que se opunha ao New Deal. E ele recorreu da decisão, aquilo chegou ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal disse que o presidente não tinha a capacidade de demitir à sua vontade ou livremente. Mas foi o Supremo Tribunal que o disse. E foi o Supremo Tribunal. E neste momento, estas decisões do Supremo Tribunal, que eram precedentes, estão a ser paulatinamente postas em causa. É neste momento um caso muito importante a propósito de uma presidente de uma instituição que é uma espécie de provedora de funcionários públicos, que foi demitida e em que se diz que o Supremo Tribunal pode, digamos assim, dar mais uma machadada neste precedente. E isso é que poderia levar, eventualmente, o Presidente a sentir-se tentado a afastar até o Presidente da Reserva Federal. Pois, porque... Eles acham também que, na Constituição americana, diz-se que é o Congresso que tem o poder de emitir moeda, e essa autoridade foi delegada pelo Congresso na Reserva Federal. Portanto, também dizem que há ali algum fundamento constitucional. Mas, na verdade... Quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal de Justiça. Como eu já tenho dito, o Presidente Trump incumpre ordens dos tribunais e não se importa com isso, porque o Supremo Tribunal disse que ele não pode ser responsabilizado pelas suas ações. Eu estava a ver isso. Portanto, existe fundamento constitucional, sim, mas não... Deixa-me só... Existe, eu estava a ver isto e não conhecia. Lembrava-me que havia qualquer coisa na altura, mas eu até achava que era com o Supremo Tribunal de Justiça americano e não com o Presidente da Reserva Federal no tempo de Roosevelt. Mas aqui também o que eu não consegui dilucidar era, com as decisões que o Supremo Tribunal de Justiça teve, dando um poder quase integral ao Presidente da República, o que é que vai acontecer se neste momento o Presidente demitir mesmo o Jay Powell? É um problema financeiro para os Estados Unidos. Não sei se é um problema. Os mercados, vai haver um problema, claro que vai haver um problema dos mercados, mas isto é muito mais profundo, porque isto encaixa em toda esta estratégia da autocracia que está a ser instalada nos Estados Unidos. Vimos para cá, no episódio anterior ainda apanhámos a notícia de que o Ministério Público tinha mandado fazer abrigações preventivas à compra de 2 casas por parte de Pedro Nuno Santos. De lá até cá, o líder do PS publicitou os documentos dessas compras, negou que houvesse uma equivalência com os casos de Montenegro, mas, entretanto, na conferência do ECO, admitiu que pode não haver CPI ao líder da AD. Precisa ver, o líder do PS ao longo da semana geriu bem este dossiê?
Eu acho que começou por gerir mal desde o princípio, já o disse aqui, não é? Acho que fazer de tema de campanha e de motivo de queda de governo a situação do primeiro-ministro não era, do ponto de vista nem tático nem estratégico, aquilo que era adequado. E acho que está agora mais ou menos claro que o próprio Partido Socialista já não está a centrar a sua campanha e o discurso do líder à volta desses temas. Isso parece-me evidente. Mas também tenho dito que a forma como se atacou a situação do primeiro-ministro convida a que depois se faça a equivalência a propósito de casos que, na sua essência, também não podem não ter nada de mal. Aquilo que se disse a propósito das casas de Luís Montenegro, compradas em Lisboa, e em que se andou a discutir, mas de onde é que vieram os fundos com que ele pagou aquelas casas, etc., é o convite para que depois se diga exatamente a mesma coisa a propósito da compra de casa por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que compra uma casa, uma parte com crédito, outra parte com dinheiro próprio da família, obviamente, quando se põe em questão, quando se aponta a dedo a um, a dizer, e desse dinheiro que não pediste emprestado ao banco, onde é que o foste buscar? Está-se a convidar que se aponte o dedo ao outro. No caso de Montenegro há mais do que isso, não é? Há a Spinum Viva e há a questão de Paulo Baldaia. De Espinho. Paulo Baldaia. Só estou a dizer que há mais do que isso. Não estou a dizer o contrário. Estou a dizer o seguinte. No meio das coisas que se começaram na vertigem de atacar o Montenegro, por causa das coisas, que começou com a Spinum Viva a ser uma sociedade imobiliária, a certa altura já se estava a falar de como é que ele comprou e por que preço se comprou as casas em Lisboa. Obviamente, quer dizer, isto depois convida a que alguém faça a mesma coisa relativamente ao Pedro Nuno Santos. Isso é mais dos dossiês. É a situação do Pedro Nuno Santos em si mesma grave. Absolutamente nada. Mas o problema é que, entretanto, se instalou esta ideia de que atacar a vida pessoal e patrimonial dos líderes políticos é um meio legítimo de fazer política. Marcos Lopes, o que é que olhas para isto? O que é que vês? O modo como geriu... Isto é muito... são muitos os temas. Primeiro, porque o que mais me preocupa é o Ministério Público vir alegremente à campanha eleitoral, como de costume, não é? Já é um must. É uma espécie de reprise do filme do costume, o Ministério Público vir à campanha eleitoral e com o pior pretexto possível. Porque dizer-se que há uma investigação preliminar, o que é um ato administrativo, e agora não vou, enfim, desenvolver Até porque já abordamos este tema. Mas eu não vou desenvolver. Quer dizer, alguém telefonar para o Ministério Público e dizer, olha, há uma investigação preliminar ao Primeiro-Ministro. Uma averiguação preventiva ao Primeiro-Ministro e o tipo do Ministério Público dizer sim senhor, é já de uma gravidade tal que quer dizer que no caso do Primeiro-Ministro foi o próprio Procurador-Geral da República que deu nota disso publicamente. Que torna tudo um bocadinho secundário, porque o que está em causa aqui é o edifício da Justiça. E isso sim é que me preocupa e preocupa muito. Quando a Justiça se sente obrigada, ou quer, ou seja, o que for, entrar num processo num processo político, seja para equiparar, seja para não equiparar, seja pelo que for. Primeiro tema. E isso, repito, é o que mais me preocupa porque é um problema institucional. Segundo ponto, o paralelo. Eu concordo com o Pedro na parte das casas. Acho que o que foi das casas de Montenegro e das casas de Pedro Nuno Santos, quando se chega àquilo, acho, enfim, sim, aí que não equiparável, claramente. Agora, eu não posso, o que se quer fazer deste processo é equiparar toda a conduta de Pedro Nuno Santos com toda a conduta de Luís Montenegro. E eu consigo perceber que na conduta de Montenegro, e é por isso que eu concordo com o Pedro quando diz que o processo foi mal conduzido. Porque quando se quer comparar tudo, não se compara nada. Deixa-me só situar as pessoas que a abrigação preventiva a Luís Montenegro não é às casas de Lisboa. Não é às casas, é outra coisa. Mas não interessa. Uma abrigação preventiva, nem devíamos sequer falar disso. Bom, quer dizer,
Podemos fazer avaliações preventivas a todas as pessoas que aqui estão, não é? Quer dizer, não é isso que está em causa. Com as consequências que há. Uma coisa é um fenómeno que eu acho que faria com que, na minha opinião, Luís Montenegro não pudesse, ou tenho muitas dúvidas que pudesse ser primeiro-ministro numas circunstâncias destas, das que teve, de mal respondido, de situações que eu acho muito complicadas em relação à Spin Viva, em relação no seu relacionamento com câmaras municipais durante o seu trajeto político, da mistura entre questões empresariais e questões políticas. Isso é uma coisa. E isso, na minha opinião, é o que estava em causa. E acho mal, mesmo mal, o Partido Socialista não continuar a falar disso. Outra coisa é esta questão das casas, ou da casa de espinho. Claro, quando se mistura tudo, não sobra nada. E, portanto, é normal que agora haja essa espécie de equiparação, para o qual o Ministério Público contribuiu de forma decisiva. As coisas não podem ser equiparadas, porque não são equiparáveis. Agora, quando se mistura tudo, não me surpreende que fique. O resultado é este. Faltam 2 grandes debates, com as cerimónias do 25 de Abril no Parlamento pelo meio. Esta quinta-feira, no debate Montenegro contra Ventura, ficaremos a saber se o não é não se mantém, não é não, e se o nunca é nunca se mantém, nunca é nunca. E depois, na segunda-feira, saberemos se o Bloco Central, pelo menos enquanto acordo político para viabilizar um governo minoritário do PSD ou do PS, pode ou não existir. Precisa haver expectativas para os frente a frente que se aproximam. Estes dois. São importantes. São muito importantes porque são provavelmente aquilo que vai fazer decidir estas eleições aparentemente estão a ser muito disputadas e que o eleitorado ainda está muito flutuante. E, portanto, obviamente, os confrontos entre os líderes dos 3 principais partidos vão ser muito importantes nisso. E vão ser interessantes de observar também. Porque eu só gostava de dar esta noção. As últimas eleições foram uma coisa muito excepcional. De 2022 para 2024, votaram mais 900 mil pessoas. Os portugueses mobilizaram-se para ir votar. E votaram de maneiras surpreendentes. O PS perdeu, apesar de ter aumentado o número de eleitores, o PS perdeu 500 mil votos. O Chega foi buscar mais 700 mil votos. A AD, no seu conjunto, só foi buscar mais 150 mil votos. No conjunto destes eleitores destes todos. 900 mil que foram a mais. O LIVRE foi buscar 130 mil votos. Portanto, deu um panorama que é completamente fora do comum na nossa... É um terremoto, assim, é um terremoto. Foi mesmo muito estranho. E as sondagens, o que continuam a dar, é que este eleitorado parece todo bastante estável. E isto é, quer dizer, eu não sei se vai ser mesmo assim. Não consigo perceber isto até ao fim. Aliás, a última sondagem do Expresso é, em alguns aspectos, muito diferente das outras sondagens que estão a sair. Porque, basicamente, aquilo que diz é os 3 principais partidos aproximam-se de alguma maneira. A AD... Ou que tiveram há um ano. Crescem todos eles relativamente ao que tiveram em 2024 e os pequenos partidos praticamente todos desaparecem. Todos diminuem muito substancialmente de votação, incluindo a Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, Livre, PAN, PCP, praticamente desaparecem. Portanto, a última sondagem do Expresso aponta num sentido que não é semelhante às dos outros, ou seja, há uma espécie de uma cristalização do sistema partidário entre os grandes partidos e os outros. Se calhar útil, nem vão ter. Mas isso não é correspondente ao que as outras sondagens estão a dar. E provavelmente tem muito a ver com a forma como se estão a imputar os indecisos ou aqueles que não sabem bem se vão votar, etc. Sim. Portanto, neste contexto, estes debates vão ser muito interessantes de seguir. Porque, face aos resultados das últimas eleições, o caminho de Pedro Nuno Santos parece muito claro e ele tem-no afirmado muito claramente. É tentar ser o partido mais votado e, a partir daí, reclamar o direito à indigitação como primeiro-ministro. E depois reclamar da AD o direito a governar
como ele deu à AD. Mas este caminho, se lembra de 2015. Este caminho significa que o PS tem que ir buscar votos. E neste momento há 700, nas últimas eleições, 700 mil votos foram para partidos como o LIVRE, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, é por isso que, até ao momento, Pedro Nuno Santos tem estado a dizer é preciso que os vossos votos se concentrem no Partido Socialista para que o Partido Socialista tenha um caminho para chegar ao governo. E no debate contra Montenegro, eu não acho que a principal prioridade dele seja tentar ir buscar votos aos eleitores da AD. Aliás, porque isso é quase impossível. É mesmo mostrar aos eleitores dos partidos de esquerda que é preciso votar no Partido Socialista, é preciso votar em Pedro Nuno Santos. E isso contraria um bocadinho a imagem que ele tentou trazer para estes debates de alguém mais ao centro. Não. O argumento que ele fez, e fez muito isso com o Paulo Raimundo ou com o Rui Tavares. Utilizou sempre esse argumento que estavas a dizer. É preciso concentrar os votos no Partido Socialista. Mas, quer dizer, ele não pode perder os votos que já teve, ele não pode perder os votos que teve nas últimas eleições, tem que lhes acrescentar e tem que mostrar ao eleitorado que é suscetível de lhe dar aquele primeiro lugar, dizer assim, eu sou diferente do Montenegro. Eu sou diferente do Montenegro. Obviamente, não sou um revolucionário, eu sou um moderado na política e tudo isso, mas eu sou diferente, eu vou fazer diferente. E o Luís Montenegro, pelo contrário, o caminho que tem é mesmo, ele tem que crescer. Se ficar tudo na mesma, para ele é uma coisa terrível. Ele, afinal de contas, desperdiçou a melhor oportunidade que tinha para procurar crescer. E, portanto, acho que aí o debate mais importante para ele vai ser mesmo o debate com o André Ventura. Porque eu acho que o crescimento possível da AD vai ser precisamente nos eleitores naqueles 700 mil eleitores que foram votar no Chega da última vez e que não sabemos se vão estar mobilizados da mesma maneira. Pedro Marcos Lopes, o que é que estás à espera que aconteça? Há um debate que dois conta. Debates. Há um debate que conta. Só um. O de André Ventura com Luís Montenegro. Claro. É só o que conta. Por inúmeras, quer dizer, eu podia dar aqui vários tipos de razões. Mas o essencial é este. O que aconteceu nas últimas eleições foi uma mudança tectónica do nosso panorama político. Nós fartamos de dizer e sabíamos que havia uma coisa que estávamos garantida. A maioria do eleitorado português era de esquerda. Houve ali umas variantes no tempo, umas pequenas exceções a esta regra, no tempo do Cavaco, ali um bocadinho no tempo de Guterres, dando Guterres como um homem de esquerda, mas isso é outro assunto, não interessa. Mas sim, o eleitorado de português era um eleitorado de esquerda. O que aconteceu nas últimas eleições foi uma mudança absoluta disso. Pior, o que se passa nestas sondagens, o que dizem as várias sondagens, seja com os partidos pequenos com mais votos, seja com os partidos pequenos mais votos, é essa fixação deste eleitorado. O eleitorado de centro-direita, e eu estou a considerar o eleitorado do Chega de direita, que é uma coisa que me custa, porque eu não acho que seja um partido democrático, e como não é um partido democrático, não lhe posso dizer que é de esquerda, nem de esquerda. Mas, em prol da... Sim, mas os eleitores são de direita. Sim, mas os eleitores são. Uma parte deles. Eu acho que quem vota naquilo não é de direita nem de esquerda, não acredita na democracia, mas isso é outra história. Já eu fazer psicanálise de cada eleitor. A grande questão é, eu tenho para mim, enfim, isto tem só a ver com o instinto, que há um eleitorado que está a mobilizar-se para não querer Luís Montenegro como primeiro-ministro, e isso está a dar cabo de partidos como a PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, e acho que do lado direito, digamos assim, esta estratégia da iniciativa liberal de ser simpática com Montenegro está a ser uma estratégia inteligente. Porque, dando a entender que faz uma coligação de Montenegro... Que não há mal em votar na Exatamente. Liberal. Portanto, onde é que o PS vai querer ir buscar votos? Vai fazer a velha estratégia, que é a que está a fazer, partir do centro para a esquerda, e o Montenegro está a partir do centro para a direita.
A grande questão é que é muito mais fácil, por aquilo que nós vemos, o PS fazer isso, porque o eleitorado de esquerda não quer Luís Montenegro, do que o eleitorado de direita fazer o mesmo. Ou seja, fazer com que o eleitorado do Chega diga: não, nós vamos votar no Montenegro porque queremos o Montenegro primeiro-ministro. Não, mas pode ser também Não porque não fazem querem Pedro isto. Nuno Santos. Não, mas Se não, as sondagens derem um empate, não o acredito. voto útil também existe. É um instinto, podemos discutir isto à saciedade, que não íamos chegar a conclusão nenhuma. O meu instinto diz-me que aquele eleitorado do Chega é o eleitorado do André Ventura. Aliás, tudo o que acontece faz com que nós tenhamos mais essa convicção. Repare, o André Ventura tem-lhe corrido, diríamos nós, mal os últimos dias. Mentiu na história da casa, mentiu na história, andou a aldrabar por causa da história da morte do Papa, porque há 2 anos tinha dito que o Papa era pior que o Deus me livre. A prestar um mau serviço ao cristianismo. Que era um pior que o Deus me livre, era um escardalho, não sei o quê, e agora era um tipo fantástico. Em tese, tudo isto o prejudicaria. Não se aplica à extrema-direita. Não se aplica, lá está. E, portanto, se tu e eu nem concordamos... aqui, nem lado nenhum. Se tu e eu concordamos que esse tipo de coisas não se aplica à extrema-direita, por maioria de razão, eu acho que o PSD não vai conseguir ir buscar votos ao Chega. E se não vai conseguir ir buscar votos ao Chega e o PS consegue ir buscar os votos à sua esquerda, a diferença, como tem dito Pedro Nuno Santos no debate, são os 50 mil votos. Essa é que é a questão. Por isso, eu quando olho, já me engano-me sistematicamente, portanto, nunca achei que António Costa fosse ter a maioria absoluta, não, achei que na última ia ganhar o Montenegro, mas achava que as coisas iam correr muito pior, portanto, vou errar outra vez, mas neste momento, vou repetir, se eu tivesse que apostar, apostava que está a ser mais fácil ao PS ir buscar eleitorado à sua esquerda do que ao PSD ir buscar à direita. Esse debate muito importante para a direita e para a AD. Sim, desculpa, é esta e quinta-feira. porque o de segunda-feira, ainda para mais tão próximo das eleições, ou tem um fenómeno qualquer que pode acontecer, ou é só convencer os convencidos. Mais nada. E este debate entre André Ventura e Luís Montenegro é esta quinta-feira na SIC, às 9 da noite, um debate a não perder. Bloco Central de Interesses é o momento em que neste podcast os comentadores residentes sugerem aos ouvintes o que ouvir, claro, ouvintes, ver, ler, discos, concertos, cinema, teatro, exposições, livros. O que é que sugere o Pedro Marcos Lopes? Eu vou ser rápido. Ui. Porque vou primeiro sugerir uma exposição que está na Gulbenkian, ajuda-me, Pedro, tentar-te mudar no CAM, que é um diálogo entre uma grande artista, talvez a maior artista plástica do momento brasileiro, a Adriana Varjão, com a Paula Rego. É uma exposição muito interessante, uma exposição brutal. Depois, 2 livros. Um que me fez a semana, foi o da Liberdade, do Timothy Snyder. O Timothy Snyder, eu costumo dizer que é filho de um homem que mudou a minha vida, em termos de pensamento político. Foi o Tony Judd. O livro é um tratado sobre liberdade. Tem coisas muito novas? Provavelmente não. Tem grandes novidades? Tem grandes desenvolvimentos teóricos? Não. Mas é um grande tratado sobre liberdade que sistematiza as coisas que são importantes para a liberdade, e numa semana como a que nós comemoramos o 25 de Abril, é um excelente livro para ler, é um ensaio. E depois é um livrinho, são 100 páginas, que é uma discussão que foi feita na Sorbonne entre o Thomas Piketty e o Michael Sandel. Thomas Piketty é um indivíduo que é um homem muito de esquerda, que tem escrito bastante sobre igualdade. O Michael Sandel foi daquele livro que nós trouxemos aqui já o ano passado, o tipo que escreveu A Tirania do Mérito. Outro livro é um professor da Universidade de Harvard. De Harvard, lá está. A Faculdade de Direito de Harvard. Mas, dos que responderam uma entrevista, é uma conversa entre os dois. Há imensas coisas com que eu não concordo, que me irritaram bastante, sobretudo no pensamento do Piketty, e apesar de eu com o Sandel consigo concordar em quase tudo, mas vale muito a pena, para ser desafiado, ler esse pequena entrevista que se chama Igualdade,
já está publicado em português, que é esse diálogo entre o Piketty e o Michael Sandel. A música que vale a pena ouvir é esta semana sugerida por Pedro Cisa Vieira. Bom, e amanhã é o 25 de Abril e faz 50 anos sobre as eleições para a Assembleia Constituinte. Foi a primeira vez que houve eleições com sufrágio universal, com toda a gente a votar, houve uma mobilização imensa dos portugueses e os portugueses foram votar para uma coisa espetacular, que é escolher uma Assembleia de pessoas que vão escrever as regras que organizam a sociedade em que os portugueses iam viver. E daquela escolha resultou uma Assembleia onde estavam deputados que nos habituamos a respeitar como pais fundadores da nossa democracia, que vão desde, obviamente, o Mário Soares, o Salgado Zenha, e estava também lá o Sá Carneiro, o Balsemão, o Magalhães Mota, mas estava também Freitas do Amaral, estava Álvaro Cunhal, mas estavam depois pessoas extraordinárias, como os muito jovens Marcelo Rebelo de Sousa ou Jorge Miranda, estavam pessoas como a Sofia de Melo Breiner, Francisco Sousa Tavares, Jerónimo de Sousa, etc. E essas pessoas juntaram-se e aprovaram uma Constituição que vocês pensem no que é isto. É poderem sentar-se à mesa a decidir como é que vai ser o país em que querem viver. Em que vocês, os vossos filhos, os vossos netos vão viver e vão fazer as suas vidas. E eles escolheram fazer uma Constituição que consagra coisas que naquela altura eram verdadeiramente novas para Portugal. Viver num Estado de Direito, onde ninguém estava acima da lei, onde a lei protegia todos os cidadãos, viver num Estado social, que protegia as pessoas na doença, na velhice, no desemprego, dava oportunidades de educação a todos, e viver num espaço democrático. E, nesse sentido, aquilo que fizeram trouxe depois a adesão à União Europeia, o crescimento económico. Nós deixámos de ser um país de baixo rendimento, segundo as estatísticas do Banco Mundial, para passarmos a ser um país de alto rendimento hoje em dia, onde toda a gente, onde a esperança de vida aumentou. Isto foi o que se quis fazer em 1975, há 50 anos atrás, quando os portugueses foram votar. E eu acho que nós temos que sempre que saudar a nossa Constituição e, portanto, a música que sugiro é ligada à Constituição e é de um amigo nosso, que é o João Gil, que escreveu uma canção chamada A Constituição, que basicamente é uma declamação do preâmbulo da nossa Constituição. Amigo e ouvinte. O preâmbulo da Constituição é uma coisa muito marcada do ponto de vista do tempo e tudo, e é a única coisa que não mudou na muita revisão constitucional que houve. A Constituição é muito plástica, foi-se adaptando aos nossos tempos. Vivemos numa economia de mercado, social, etc. Mas a Constituição, o preâmbulo ficou lá para nos lembrar o que era a esperança daqueles que há 50 anos foram eleitos pelos portugueses. E o preâmbulo não devia mudar ao que tanta gente diz que sobre o preâmbulo não devia mudar. Sim, aquela coisa que é marcadamente de esquerda e o socialismo. Sempre com esta conversa. Vale a pena ouvir a música e não lembrar essa discussão. Quando voltarmos na próxima semana, estaremos a celebrar o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Até lá, tenham um excelente 25 de Abril e uma semana em que não se pode esquecer que a democracia não pode ser dada como garantida, tem de ser acarinhada. Viva em liberdade. Fique bem. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.